procurar saber quem somos nós, por que somos espíritas, por que estamos aqui reunidos. Podíamos ser, tem religiões mais fáceis, que exigem menos transformação íntima, transformação moral. Mas a gente às vezes pega duas condições para ir naquela casa onde a alma palpita. Eu já fiz isso, gente. Eu já peguei duas condições, porque era só lá que funcionava. Sempre que eu entrava, era como se o meu espírito dissesse, se a minha alma dissesse, é aqui, tem que ser lindo. E aí vem sempre a pergunta, quem somos nós? Por que somos espíritos? André Triguini diz que nós já tivemos contato com essas verdades em algum lugar passado. E dessa vez, nós fomos fisgados pela razão. Então, certamente, se levarmos realmente a sério a misericórdia da reencarnação, éramos nós. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do bang do circo, das brigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é no bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já com guarda pronta, a terra está fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já com guarda pronta, a terra está fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eu ofereci essa canção para nossa querida Fátima, essa trabalhadora da última hora, incansável, todos os anos ela realiza, e de uma forma muito carinhosa, ela divulga, e com música. A gente sabe que música no movimento espírita não é uma unanimidade. Para alguns não passa de quanta-luz. Mas por que não, gente? Essa ferramenta fantástica de Deus para nós, por que não? Porque hoje em dia a música é para o corpo, né? É para dançar. Já houve Deus que se escrevia no CD ou no EP, né? Não sei se era disco ou música é cultura.
disco é cultura, né? Hoje em dia é para dançar. Para movimentar o corpo. Mas nós, né, que somos jovens do passado, já curtimos Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan. Tinha que pensar um pouco para entender o que ele quis dizer com isso. E por que não? Por que o Espiritismo não pode reviver esse tempo trabalhando, trazendo o Evangelho do Cristo através dessa doutrina, que é um divisor de águas na minha vida? Por que não cantar esses ensinamentos? É uma forma de se divertir, de nos divertirmos aprendendo. Como era há uns 30 anos atrás. A gente ouvia, questionava e gostava. Lembra dos grandes festivais? Onde todo mundo ia ouvir música inédita e ia feliz da vida, adorava. E torcia. E hoje em dia, as pessoas têm preguiça de ouvir qualquer coisa nova. É mais fácil ouvir o que já está dentro. Mas a doutrina dos Espíritos é algo que a gente precisa ouvir muito. Porque é ouvindo muito que a gente acaba improvisando e aprendendo. E eu queria, o tempo é curto, mas a gente podia, eu gosto muito das perguntas, gente, porque a pergunta, Kardec era um monte lindo, maravilhoso perguntador. Se a gente lesse só as perguntas do Livro dos Espíritos, já seria sensacional. Então eu gosto muito de perguntas, por quê? Porque as perguntas nos impulsionam para buscar uma possível resposta. Uma possível resposta. Então, a primeira pergunta que eu faço é: quem é Jesus? Quem é esse arcanjo que nós chamamos de Jesus? Nós chamamos, porque, sideralmente falando, é possível que tenha outro nome, né? Lembremos do Clark Kent. Não é a Clark Kent. É Joel. Não, Kyle. Joel é pai. Então nós chamamos ele de Jesus. Mas não fazemos ideia de quem é esse homem. Aliás, esse arcanjo que se fez homem e respirou entre nós. Dizem, essa lenda, que ele precisou de 1000 anos do nosso calendário para voltar a ser um de nós, voltar a ter a nossa configuração física, para poder estar conosco. E dizem que foi esse o maior sacrifício. Não foi aquele que a gente viu naquela terrível sexta-feira, de há 2000 anos atrás. Mas a gente pode continuar perguntando e aprendendo com o Espiritismo as possíveis respostas. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz, se perdeu de pai José e mãe Maria, foi
Foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: perdoa-nos, pois não sabem o que fazem. São como crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. E quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Meus amigos, dizem que a gente se reúne assim porque a gente tem saudade de Jesus. E não importa se a gente jogou pedra na cruz, não problema nenhum. Sabe por quê? Porque os séculos se passaram e a gente foi amadurecendo e se dando conta de que, puxa, podia ter aproveitado mais a presença desse homem junto de nós. É uma presença rara. Foi uma presença rara. Porque encarnados ou desencarnados, a gente pode sim ter jogado pedra na cruz, mas nos perdoou ainda na cruz. E os anos, os séculos vieram e a dor foi nos trazendo outro lugar. E hoje, e até hoje, a gente sente a saudade daquela presença inesquecível que a gente aproveitou tão pouco. Muitos de nós podemos ter ficado no sopé da montanha, rejeitando aquele pão, enquanto ele dizia: Pai nosso, que estás no céu. Era uma vez um menino que veio do céu na mão de uma bonita estrela e cresceu com outros meninos pela brincadeira e aprendeu com o pai José a ser um carpinteiro. Mas um dia entrou no tempo e fez o povo dele e falou de liberdade, feito gente grande. Ainda era quando deixou sua terra e partiu para longe, e ninguém soube dizer qual foi seu paradeiro. Mas o povo não esquecia do menino esperto que só tinha 12 anos quando entrou no templo e falou de liberdade, feito gente grande. Já não era mais menino. Quando apareceu de novo, ele era gente grande. Seu cabelo era comprido, abaixo dos ombros, e uma barba cerrada lhe cobria o rosto. Mas os seus olhos brilhavam assim como a estrela que o trouxe lá de longe. Já iam 30 anos. Ele disse: eu sou a verdade, a vida. Eu sou filho de Deus Pai, o Todo-Poderoso.
a candeia dos aflitos, eu sou a luz do povo. O sol, o vento, o mar, a chuva, são todos meus irmãos. Minha voz é como um vento, revigora os rios. Vim pra juntar as pontas quebradas desse anel. Se teu coração me abriga, és comigo e herdarás o céu. E assim cresceu esse semeando amor, perdão, justiça e caridade. Sossegava com o olhar o vento, a tempestade, e fazia até doutor da lei ficar calado. Mas um dia foi traído e sem mais nem menos ele foi preso, espancado e então crucificado. E para espanto das pessoas, depois de 3 dias que ele foi sepultado, o seu corpo desapareceu do cemitério. E até hoje ninguém sabe qual o seu paradeiro. Mas eu tenho uma certeza, cara, minha ideia, que ele mora lá no céu e acabou a história. Já faz mais de 2000 anos de idade que o advento da verdade esteve aqui junto de nós. Cantei só pra matar nossa saudade. Se eu cantar de novo eu choro. Se eu chorar eu perco a voz. Saudade do Cristo de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês pela vibração, pelo respeito, pelo carinho. E o espaço é seu, né? Quem sabe ano que vem você faz uma palestra inteira, né? Ué?